Você já parou hoje para agradecer? Em meio à correria, às pressões, às preocupações, quantas vezes deixamos de lado o simples ato de reconhecer as bênçãos que nos cercam todos os dias? A gratidão é mais do que uma emoção. É uma escolha espiritual. É um estilo de vida. E o Salmo 103 nos lembra com força e ternura. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não se trata apenas de agradecer quando tudo vai bem. A gratidão verdadeira floresce mesmo em tempos difíceis, porque ela não depende das circunstâncias. Ela se apoia no caráter imutável de Deus. Ele é bom, Ele é fiel, Ele perdoa, sara, resgata e coroa a nossa vida com bondade e misericórdia. Todos os 10. Este vídeo não é apenas mais uma oração. É um convite a um reencontro com um louvor genuíno. É uma jornada para lembrar o que Deus já fez, o que Ele está fazendo e o que ainda vai realizar. Porque quando a alma aprende a agradecer, o coração se renova, a esperança se fortalece e até os dias difíceis ganham um novo significado. Hoje, vamos juntos entrar na presença do Senhor com gratidão. Vamos levantar um clamor que nasce do reconhecimento, da memória e da fé. Porque antes mesmo de pedirmos, já temos tantos motivos para agradecer. Você já percebeu como a nossa memória espiritual é frágil? Como é fácil lembrar das dores, das perdas, das injustiças, mas tão difícil manter viva a lembrança dos livramentos, das curas, das orações respondidas? Por isso, o salmista clama: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Essa frase não é só um lembrete, é uma decisão, uma convocação da alma para trazer à mente tudo o que o Senhor já fez. Deus perdoou teus pecados, e não apenas os que você acha pequenos. Ele limpou até os mais escondidos, os que ainda te envergonham quando você lembra. Ele curou enfermidades que talvez ninguém saiba, menos físicas, emocionais, espirituais. Ele te livrou do abismo, da morte, da depressão, da solidão. E mesmo quando você não viu, Ele estava lá, trabalhando em silêncio. Teu respirar de hoje já é milagre. A cama onde você dormiu, o alimento que teve, a chance de recomeçar, são presentes do céu. Quantas vezes olhamos para frente com angústia, querendo que Deus faça mais, sem antes reconhecer o quanto Ele já fez? A gratidão desbloqueia a fé. E esse é o convite de hoje. Lembrar, reler os testemunhos da sua vida. Refletir sobre os dias em que você pensou que não conseguiria, e ainda assim chegou até aqui. Foi a misericórdia dEle, foi a graça dEle, foi o amor dEle. Enquanto essa oração continua, abra o coração. Deixe as lembranças virem, não apenas as feridas, mas as curas, não só as lutas, mas as vitórias. E diga com a alma: obrigado, Senhor. Sabe aquela sensação de não merecer, de olhar para si mesmo e enxergar falhas, erros, limitações, e mesmo assim, perceber que Deus continua te sustentando? Isso não é sorte, é misericórdia. É a prova viva de que o amor de Deus não depende da sua performance, mas do caráter dele. A Bíblia diz que Ele te coroa de benignidade e misericórdia. Coroa não coloca como um detalhe qualquer, mas como um símbolo de honra, de realeza, de identidade. Enquanto muitos vivem se alimentando da culpa e do peso do passado, Deus nos convida a levantar a cabeça e lembrar: você é filho, e filho recebe coroa. Filho é amado, mesmo em processo. É cuidado, mesmo quando erra. É abraçado, mesmo quando se afasta. A misericórdia do Senhor não se renova apenas por formalidade. Ela se renova porque Ele sabe que, sem ela, a gente não suportaria o peso do dia. E essa coroa não é só simbólica. Ela muda a forma como enfrentamos o mundo. Quando você entende que carrega a bondade e a misericórdia de Deus sobre sua vida, você não se arrasta mais como quem vive derrotado. Você caminha como quem é alvo da graça, como quem sabe que não está sozinho, que há um favor do alto operando até onde seus olhos não alcançam. Então, nesta oração, declare: Senhor, obrigado porque, mesmo sem merecer, o teu amor me coroa. Que esse reconhecimento não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma postura diária. Uma fé que caminha de cabeça erguida, não por orgulho, mas por gratidão. Quantas vezes olhamos para o futuro com medo, como se os dias que virão fossem escuros e incertos. Mas a palavra de Deus nos garante que aquele que confia no Senhor não será desamparado, nem agora, nem na velhice. O Salmo 103 declara que Ele sacia de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Que promessa linda, menos Deus
não apenas nos sustenta, Ele nos sacia. E não se trata apenas de bens materiais. Os bens de Deus são profundos: paz no meio do caos, sabedoria diante da dúvida, consolo em meio à perda, alegria em tempos secos. Ele nos dá aquilo que dinheiro nenhum pode comprar. E essa satisfação não tem prazo de validade. Mesmo quando os anos avançam, quando as forças naturais parecem diminuir, Ele renova. Ele sustenta. A figura da águia é poderosa. Ela voa alto, renova suas penas, enxerga longe. Assim o Senhor deseja renovar a tua alma, menos tirar o peso da preocupação, do cansaço, das marcas do tempo, e te dar asas novas. Não importa se você sente que já passou por muita coisa, ou se pensa que seus melhores dias ficaram para trás. Com Deus, sempre há um novo fôlego. Sempre há um amanhã cheio de possibilidades. Por isso, nesta oração, levante seu coração e declare: Senhor, obrigado porque Tu me sacias com aquilo que eu realmente preciso, e renova minha força como a da águia. Gratidão não é apenas olhar para trás e reconhecer o bem, é olhar para frente com fé de que o melhor ainda está por vir. Quando pensamos em gratidão, é impossível não lembrar da maior dádiva de todas: o perdão. O Salmo 103 começa com essa declaração poderosa: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Todas, não algumas, não só as mais leves, não só as que os outros toleram, todas. Deus não nos dá um perdão parcial. Ele não nos ama com ressalvas. Ele nos limpa por completo. Há feridas que carregamos por anos, culpas escondidas no coração, marcas do passado que tentamos ignorar. Mas o perdão de Deus não é superficial, é profundo, é restaurador, é libertador. Ele não apenas apaga a culpa, Ele nos restaura a dignidade. Nos lembra que, apesar de nossos erros, ainda somos filhos amados. E o mais incrível, esse perdão está disponível todos os dias. O amor de Deus se renova a cada manhã, e sua misericórdia não tem fim. Talvez hoje você esteja carregando peso no coração. Talvez ache que Deus não pode te perdoar por algo que fez. Mas essa palavra é para você. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, que perdoa todas as tuas iniquidades. A gratidão verdadeira nasce quando reconhecemos o quanto fomos perdoados. E quando entendemos isso, nossa adoração muda. Não é mais por obrigação ou aparência, mas por amor, por gratidão genuína a um Deus que nos alcança no fundo do poço e nos levanta com mãos cheias de graça. E essa é a hora de declarar: Senhor, obrigado por me perdoar, por me dar um novo começo, por não desistir de mim quando nem eu acreditava mais em mim mesmo. Essa é a base da nossa fé. Esse é o motivo da nossa gratidão. Gratidão também floresce quando reconhecemos que foi Deus quem nos sustentou nos dias de dor. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades, diz o salmista. Não é apenas sobre doenças físicas, embora Ele também cure o corpo. É sobre feridas na alma, traumas antigos, angústias profundas. Há doenças que não aparecem em exames, mas Deus vê cada uma delas. Quantas vezes choramos em silêncio, esperando por um toque de cura, e então, de forma suave e inesperada, Deus vai sarando pouco a pouco. Às vezes é através de uma palavra, outras vezes no meio da oração, ou até no silêncio de um quarto, quando ninguém mais vê. A cura de Deus é completa. Ele não coloca curativos, Ele restaura. Talvez você esteja passando por um momento assim, o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o coração partido. Mas essa palavra é para você. Deus sara. Ele vê o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém alcança. E Ele não desistiu da sua cura. Mesmo que o processo seja lento, mesmo que você ainda sinta dor, o Senhor está operando. E por isso, hoje, podemos agradecer. Não espere o milagre completo para começar a agradecer. A gratidão pode ser a chave que abre a porta da cura. Quando você adora mesmo doendo, quando você declara obrigado no meio da luta, você está dizendo ao mundo espiritual: eu confio no meu Deus, mesmo sem ver ainda o resultado. Então, respire fundo. Feche os olhos por um instante e diga com fé: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é quem sara todas as minhas enfermidades. Diga isso como uma profecia, como uma declaração de fé, como um ato de entrega, e deixa a cura começar agora mesmo. O salmista continua dizendo: é Ele quem redime a tua vida da cova e te coroa de bondade e misericórdia. Aqui, somos levados a lembrar quantas vezes Deus nos livrou do pior. Talvez você nem saiba quantos livramentos o Senhor já te deu.
Quantas vezes Ele impediu acidentes, desviou caminhos, bloqueou ciladas, quantas vezes Ele te redimiu da cova, lugares de escuridão, desespero, pecado ou até morte física e espiritual. Gratidão nasce da consciência. E quando a gente reconhece que só está vivo porque Deus decidiu nos dar mais uma chance, é impossível não agradecer. Ele te alcançou quando você nem o procurava. Ele te segurou quando tudo parecia perdido. E agora, Ele não apenas te livra, Ele também te coroa. Sim, o Deus que te resgatou da cova, agora te coloca uma coroa de amor, de bondade, de misericórdia. Essa coroa não é visível aos olhos humanos, mas é sentida no Espírito. Ela representa o valor que você tem para Deus. Você não é qualquer um. Você é alguém por quem Cristo morreu, alguém que foi redimido com alto preço. E essa verdade precisa gerar gratidão em cada respiração, em cada dia vivido. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente esquecido ou desvalorizado, mas Deus te diz: eu te coroei. Ele te honra mesmo quando o mundo tenta te envergonhar. Ele te levanta mesmo quando outros te colocam para baixo. E é por isso que hoje, mais do que pedir, nós escolhemos agradecer. Levante sua cabeça agora, respire fundo e diga: Senhor, obrigado por me livrar da morte e me coroar com teu amor. Declare isso com fé, com reverência, com alegria. A gratidão transforma o ambiente, fortalece o coração e aproxima você ainda mais da presença do Pai. Salmo continua: é Ele quem enche de bens a tua existência, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que promessa poderosa! Aqui, o salmista nos mostra que Deus não apenas cuida do espiritual, mas também do físico, do emocional, do cotidiano. Ele enche a nossa vida de bens. E esses bens não são apenas coisas materiais, mas tudo aquilo que vem do alto: paz, propósito, descanso, sabedoria, amor, força para continuar. Quantas vezes você parou para agradecer pelas pequenas bênçãos, pela comida na mesa, pela cama em que você dorme, por um abraço, por uma mensagem que chegou na hora certa? Tudo isso são expressões da bondade de Deus. E é importante reconhecê-las. A gratidão cresce quando começamos a notar o cuidado do Senhor nos detalhes. E olha o que o texto diz: a tua mocidade se renova como a da águia. A águia é conhecida por sua capacidade de se renovar, de trocar as penas e voar mais alto, mesmo depois de anos. Assim também é a promessa de Deus para quem vive em gratidão. O Senhor te renova. Ele te fortalece. Ele te levanta quando você pensa que não há mais forças. Não importa quantos anos você tem ou há quanto tempo carrega esse peso. Deus é especialista em renovar. Ele sopra novo fôlego sobre você. Ele tira o cansaço da alma e te dá leveza para recomeçar. E tudo isso começa com um coração agradecido. Então hoje, faça uma escolha per um minuto. Olhe ao redor e diga: obrigado, Deus, por aquilo que já recebi e por aquilo que ainda não chegou, mas sei que está vindo. Porque quando confiamos na fidelidade do Senhor, nossa gratidão se antecipa à bênção. E isso move o coração de Deus. O Salmo diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Isso nos lembra que Deus não está distante das dores da humanidade. Ele não ignora as lágrimas dos que sofrem em silêncio, nem vira o rosto diante da injustiça. Pelo contrário, Ele se levanta em favor daqueles que são humilhados, desprezados, esquecidos. Ele é o defensor dos órfãos, das viúvas, dos que não têm voz. Talvez você esteja enfrentando um momento de opressão, situações que te sufocam, palavras que ferem, portas que se fecharam injustamente. Talvez você foi julgado, rejeitado, excluído, mas hoje Deus quer que você saiba: Ele está vendo. Ele conhece o seu coração, conhece a verdade e é um Deus de justiça. Ele não falha na e não se esquece daqueles que confiam em Ele. Nossa gratidão também cresce quando lembramos que temos um Deus que luta por nós, que quando não temos forças nem argumentos, Ele entra em cena. Ele move céus e terra para defender os seus filhos. E mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Ele já está agindo nos bastidores. Nenhuma lágrima derramada passa despercebida. Nenhuma oração sincera é ignorada. Então, ao invés de alimentar a mágoa ou o desejo de vingança, escolha entregar tudo nas mãos do justo juiz. A gratidão floresce quando reconhecemos que não precisamos carregar sozinhos os fardos da injustiça, menos porque Deus é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra? O Salmo declara:
pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa é uma das verdades mais libertadoras da palavra. Deus não espera a perfeição de nós. Ele conhece nossas falhas, nossos limites, nossos medos e quedas. Ele sabe o quanto somos frágeis, o quanto lutamos em silêncio, o quanto muitas vezes erramos mesmo querendo acertar. E, mesmo assim, Ele nos ama. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é amor incondicional. Não é sobre merecimento. É sobre um Pai que nos vê com olhos de compaixão. Um Pai que, mesmo quando caímos, estende a mão para nos levantar. Que não desiste de nós, mesmo quando nós mesmos já pensamos em desistir. Essa consciência muda tudo quando entendemos que Deus conhece nossa estrutura, nosso íntimo, e ainda assim nos sustenta com seu amor. Nossa gratidão transborda, porque não estamos sozinhos. Porque não precisamos fingir uma força que não temos. Podemos ser sinceros, reais, vulneráveis diante dele. Podemos chorar, podemos confessar. Podemos apenas nos render e Ele nos acolhe com ternura. Hoje, agradeça a Deus por esse amor que não depende de performance, por esse cuidado que não se afasta quando erramos. Ele sabe exatamente quem você é e, mesmo assim, decidiu permanecer ao seu lado. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é, quando escolhemos viver com um coração grato. Mesmo em meio às lutas, algo muda dentro de nós. Não é que os problemas desaparecem, mas a forma como os enfrentamos se transforma. A gratidão nos faz enxergar o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Nos ensina a perceber suas digitais nas entrelinhas dos nossos dias. Cada amanhecer passa a ser visto como milagre. Cada abraço, cada provisão, cada livramento, menos, até mesmo o silêncio de Deus começa a ser interpretado não como ausência, mas como convite à confiança. O Salmo 103 termina com um convite universal, que toda a criação bendiga ao Senhor. Isso inclui você, inclui sua família, inclui até os momentos difíceis, que no fim revelam a fidelidade do Pai. Gratidão é mais do que palavras, é estilo de vida, é decidir, todos os dias, lembrar o que Ele já fez, reconhecer o que Ele está fazendo e confiar no que Ele ainda fará, hoje. Se essa oração falou ao seu coração, declare aí nos comentários. Eu escolho viver em gratidão. Compartilhe esse momento com alguém que você ama. Deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal. Temos muitos outros conteúdos de fé, oração e edificação esperando por você. E o próximo vídeo já está na tela, menos clique para continuar sendo abençoado. Deus te abençoe e até a próxima oração.